Atlético de Madrid mira Flaco Lopes. Isso pode mudar alguma coisa na negociação com Almada? Propostas absurdas por Eduardo Conceição. Palmeiras desiste de Nino e tem negócio por Beraldo. Atalanta quer Giai e Palmeiras mira PH do Vasco. E o patrocinador do Verdão tem contas bloqueadas. Fala, família Palmeiras 90 mais. É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Tem um giro de notícias exclusivo para a gente conversar daquele jeitinho do Palmeiras 90 mais, e você sabe, ó, esse vídeo é um oferecimento do nosso patrocinador master, a CVREC. A CVREC é uma plataforma de gestão de recrutamento e seleção para vagas operacionais. A plataforma envia sua vaga para centenas de grupos de emprego e um robô colhe as candidaturas pelo WhatsApp. Depois é só triar e falar com os candidatos. Se você tem um estabelecimento e está com dificuldade para contratar, passa essa missão para a CVREC que eles vão te ajudar, eu tenho certeza. Bora falar de Palmeiras GI. Segundo a RTI Sport, que é uma mídia, uma plataforma de mídia esportiva, né? A Atalanta e a Genoa da Itália estão mirando a contratação de Agustin Giai e, ó, presta atenção, a Atalanta estaria disposta a desembolsar 81 milhões de reais para contar com o jogador argentino já nessa temporada. As conversas estão embrionárias, está começando agora, mas a gente precisa pontuar que eu particularmente levaria para o aeroporto o jogador, você já sabe a minha opinião. Palmeiras pagou aproximadamente 41 milhões de reais por 75% dos direitos do jogador, ou seja, é quase o dobro do que pagou, né? 100% de lucro. Vamos entender esse cenário, porque o Palmeiras não pode simplesmente se desfazer de mais um jogador ali que é tido entre os titulares, né? Sem uma contratação. E o jogador que está sendo pesado ali para essa reposição é o Paulo Henrique do Vasco, lateral direito, que muita gente do canal aqui tinha sugerido como contratação para o Palmeiras, tá? Ele tá no radar do Verdão, única e exclusivamente se o Palmeiras vender o Giai. Como eu falei, as conversas são embrionárias, entretanto, tudo pode acontecer, e para o Palmeiras é interessante vender o jogador, né? Lembrando que ele já teve, inclusive, na mira do Milan. Deixa sua opinião nos comentários, porque é importante eu entender como você pensa, até porque Barcelona, PSG, Arsenal, Chelsea e Real Madrid, 5 clubes de elite do futebol mundial, estão entrando no leilão por Eduardo Conceição. O Palmeiras espera receber no mínimo 370 milhões de reais. É um valor muito alto, impulsionado também por uma alta na inflação, que pode, com certeza absoluta, mudar por completo os rumos da carreira do jogador, mas principalmente os rumos do Palmeiras, tá? Eduardo Conceição mal apareceu e já mostrou do que é capaz. Os clubes não querem perder a oportunidade de contar com a nova joia do futebol brasileiro, lembrando que o Real Madrid se arrepende até hoje de não ter conseguido contratar o Estevão na época em que ele surgiu, movimento que o clube londrino Chelsea fez. Os agentes dele estavam na Europa, estão em Londres, né? Ouvindo propostas e entendendo o cenário para o jogador. Quero muito que o Eduardo Conceição dê certo e colocamos o máximo da nossa energia positiva para que ele vista a camisa do Palmeiras e nos traga frutos. Além dele, Bruno Rodrigues também está sendo especulado aí fora do Palmeiras, numa situação que pode girar um empréstimo, né? Então, se a gente acabou de emprestar o Veiga para o América do México, renovando o contrato dele e mantendo ali os direitos econômicos, né? Agora o Palmeiras pode fazer um movimento pelo Bruno Rodrigues. Essa limpa no Palmeiras vai sendo impulsionada, até porque o Luigi segue caminho parecido. Shakhtar e Borussia Dortmund são dois dos possíveis destinos do atacante palmeirense. Cria da academia, mas é o Atlético Mineiro que está puxando essa fila, tá? Palmeiras pode aí numa atacada só acabar negociando Luigi, Bruno Rodrigues e também o Giai. O último apaga a luz? Pois é, nem só de despedidas vive o Palmeiras, porque Thiago Almada é tido como principal alvo para o meio-campo, negociações esfriaram, John Arias também, tudo muito longe, né, de uma formalização. Entretanto, o Atlético de Madrid procurou o Palmeiras recentemente porque tem interesse no atacante Flaco Lopes. Lembrando que o Diego Simeone, treinador do Atlético, gosta de jogadores argentinos, né? Agora eu te pergunto, se os caras fecharam a porta pra gente com relação à possível saída do Almada, o Palmeiras deve fechar as portas pela saída de Flaco Lopes também ou não? Qual é a sua opinião?
Palmeiras tem que liberar o jogador, porque negócio é negócio. Eu duvido que o Atlético de Madrid vai vir com proposta pequena, né? Palmeiras espera receber algo em torno de 100 milhões, 120 milhões de reais pelo Flaco, que tá jogando muita bola. Na atual temporada, ele é o dono do maior número de participações em gols, passes e assistências, né? Tá jogando fino da bola. Palmeiras se movimenta por Almada, mas sem sucesso. Se movimenta por áreas, mas até o momento sem sucesso. Movimento por Nino, sem sucesso. E agora o Diego Firmino, setorista que acompanha o Palmeiras, veio a público dizer que o movimento do Verdão para a zaga é o Beraldo, tá? Lembra-se que a gente já tinha comunicado isso há um tempo atrás, teve bastante vídeo no canal falando disso. Ao que tudo indica, as negociações com o Nino estão distantes, diferente do que o Danilo Lavieri veio a público falar. E, segundo o Diego Firmino, a negociação que está no ar é a negociação por Beraldo, zagueiro ex-São Paulo, atualmente no PSG. Recentemente, veio uma notícia importante de que o Palmeiras teria como foco principal agora para essa janela trazer um zagueiro nível seleção brasileira. E aí a gente ficou se perguntando quem era esse cara, né? Se não era o Nino, já que estavam refutando a chegada do Nino. Parece que o jogador é o Beraldo, bom zagueiro que chegaria para ser titular e com muita condição de assumir posição na próxima Copa do Mundo no time do Ancelotti. A zaga da seleção não está formada e seria interessantíssimo contar com o Beraldo. Pelo Beraldo, eu acho que o Palmeiras deveria sim fazer um movimento. Você já sabe a minha opinião com relação à possibilidade do Nino chegar. Eu gosto muito dos nossos zagueiros da base, mas com o Beraldo a situação muda de figura. Beraldo é jovem, é técnico, bom na bola aérea, bom passe, é um zagueiro completo. E pode sim acabar vestindo a camisa do Palmeiras. Que mercado da bola mais maluco, né, que a gente está vivendo. Eu sinto falta da época que o Palmeiras tinha um foco, ia para cima e já era, né? Contratava sem muita frescura. Pois é. Ao que tudo indica, com todo esse cenário de movimentação no mercado, o Palmeiras vai sim ultrapassar aquela marca de investimento de 70 milhões de reais que foi falado há um tempo atrás. Beraldo, talvez o John Arias aí, quem está mais próximo, né? Devem acabar vestindo a camisa do Palmeiras. Vamos aguardar para ver o movimento do mercado. Eu sou a favor da contratação do Ezequiel Barco, você que acompanha o canal já sabe. Gosto muito do nome do Roger Guedes e são dois jogadores com um valor de mercado até bem abaixo do que o Palmeiras vai acabar pagando pelo John Arias. Vamos esperar para ver os próximos detalhes aí do mercado, né? As próximas cenas da novela mexicana que o Palmeiras cria no mercado, porque, presta atenção, informação oficial. A Fictor, que é um parceiro do Palmeiras, um patrocinador, paga aproximadamente 25 milhões de reais por ano ao Palmeiras, tá? Ela estampa a marca nas costas do uniforme da equipe profissional masculina e feminina e ocupa a propriedade master da equipe de base. Então o valor acaba chegando até 30 milhões, pode chegar até 30 milhões, se o Palmeiras bate algumas marcas com títulos e etc, né? Ok, eles estão passando por problemas difíceis, né? Do ponto de vista de fluxo de caixa, grana, money, tá? E eles tiveram na justiça contas bloqueadas por não pagar algumas situações aí, algumas despesas da empresa. Ok. A Leila Pereira já falou que com o Palmeiras está tudo certo, eles estão pagando tudo direitinho. E aí? Como é que funciona essa questão dos patrocínios agora para o Verdão, hein? Faz sentido para o Palmeiras, por conta de todo esse cenário que está acontecendo, né? E até para, entre aspas, parecer bem para a sociedade, né? Uma vez que os caras estão devendo, né? Obviamente que não é interessante atrelar a nossa marca, né? A uma empresa nessas condições, né? Ou não, o Palmeiras tem que se manter firme porque os caras sempre foram parceiros. Diz a sua opinião nos comentários e vamos para a mesa tática. E a estrela da nossa mesa tática de hoje chama-se Lucas Evangelista. Lucas Evangelista bidou, senhoras e senhores, ou seja, está disponível para partidas oficiais na temporada. Palmeiras renovou o contrato dele, o jogador está feliz, é um jogador que veste a camisa com alma, né? E agora está disponível, tá? Então nós preparamos um Palmeiras aqui numa linha do famoso 4-2-3-1 que a galera tanto gosta, tá? Ó, vejam bem o que eu fiz aqui. O Kelvin, ele não está jogando como um lateral, a gente impulsionou ele aqui para a ala, tá? Numa linha com 3 homens defensivamente, onde o Murilo aqui, ou o Bruno Fux, tá? Vamos colocar o Bruno Fux no lugar do Murilo, vai ocupar essa fração do campo, ajudando na marcação.
Uma linha com 2 homens aqui, com o Lucas Evangelista e o Marlon Freitas. Uma linha de 3 homens mais avançados, onde Andreas Pereira é o nosso 10 jogando pela esquerda, Alan é o quebrador de linhas e o Flaco Lopes de falso 9, como eu gosto de vê-lo jogando. Na frente, o Vitor Roque complementa essa equipe. Com essa formação, o Lucas Evangelista ele pode fazer a função de zagueiro, tá? Para o Piquerez subir, dependendo da situação do jogo. Mas ele é nosso camisa 8, aqui nosso meia de ligação. É isso que a gente espera do Lucas, né? Esse box to box, que a galera fala que é frescura o termo, né? De uma caixa defensiva a outra, a ofensiva. Ou seja, motorzinho vai correr o jogo inteiro, vai ligar o ataque, vai finalizar a gol, vai buscar oportunidades. Nesse time, o Flaco Lopes começa como uma espécie de meio atacante, um falso 9, como você preferir, mas ele avança, tá? Ocupando a diagonal aqui, ocupando esse espaço para o Andrés fechar como 10. Então, basicamente, nesse Palmeiras no 4-2-3-1, as nossas linhas defensivas elas se comportam dessa maneira, ó, tá? O último homem aqui é o Vitor Roque. Para defender, o Palmeiras ocupa essa fração do campo. Então, sem bola, como a gente gosta de falar, né, o jogo ele muda muito. E aí o Abel ele vai tirando coelhos da cartola dependendo do adversário. Então, o Palmeiras está ganhando de 2-0. Vamos fechar a casinha e vamos sair no contra-ataque. É dessa forma que o Palmeiras vai se portar, tá? Com os laterais formando uma linha, agora sim, de 4 homens na defesa, né? 2 volantes mais retrancados, com a possibilidade do Marlon Freitas encontrar esse passe aqui no Vitor Roque, né? E o Andreas Pereira fechando o meio. Na esquerda aí jogaria o Flaco Lopes, provavelmente nesse momento do jogo é um bom momento para a gente tirar o Flaco Lopes e colocar o Ramon Sosa, né? Porque aqui o Ramon Sosa vai entregar velocidade para o contra-ataque. Na outra ponta, o Alan, velocidade pura, né? E na frente o Vitor Roque para encontrar espaços, tá? O Vitor Roque é o tipo de atacante que ele não pode jogar parado, preso. É um jogador de mobilidade que ataca o espaço e encontra aberturas e brechas na zaga. Esse é o futebol do Vitor Roque. Ele não deu certo no Barcelona, ele não deu muito certo no Betis, porque esperavam dele uma função de camisa 9, como um Romário, o mestre da área. Ele não é esse jogador. Ele é o jogador de velocidade, explosão e para atacar o espaço, tá? Então, defensivamente, o Palmeiras se portaria mais ou menos assim, jogando o que a gente chama de meia quadra, né? Jogando meio campo para trás ali, aguardando um contra-ataque, tá? Então, se ofensivamente a gente tem um 4-2-3-1, com o Kelvin avançado pela direita, tá? Então, por diversos momentos do jogo, a gente vai ter essa formação, esse desenho tático, né? Não é tão bonitinho como quando o jogo começa, mas é um desenho tático. Basicamente, a gente vai ter esse dinamismo. Evangelista pode flutuar para a zaga, né? A gente chama isso de ancoragem, né? Ele pode ancorar, ele pode retornar para a zaga, ele pode flutuar aqui para frente também, tá? Esse jogador, estando 100%, é um divisor de águas para o Palmeiras, tá? Além de toda a entrega de velocidade, né? E, poxa, entrega mesmo que o jogador tem, ele tem uma característica que me agrada muito. Ele é o tipo de jogador que não desiste, ele briga por toda a bola, ele finaliza a gol e ele é, além de tudo, me parece ser, né, por tudo que a gente vê, um baita de um ser humano, tá? Então o Palmeiras tem treinado cada vez mais opções para sair da lateralização de jogo, opções para parar de depender só da velocidade do Sosa, da velocidade do Alan, né? Jogadas centralizadas. Então aqui a gente tem um triângulo, se você for observar no meio, né? A ligação Andrés, Evangelista e Marlon Freitas. Os 3 jogadores têm muito bom passe. E aí você tem 2 corredores para, se a bola surgir aqui entre linhas para o Andrés, ele municiar um dos lados ou ainda encontrar o Vitor Roque em situação de gol, tá? Toda forma do Palmeiras jogar vai depender de 2 coisas. Primeiro, da situação do jogo. Estamos ganhando, estamos perdendo, o jogo está começando agora, é fora de casa, é dentro de casa, né? Mas principalmente do adversário. Então, quando você pega um Atlético Mineiro, como o Palmeiras pegou agora, que joga com as linhas avançadas, né? Você pode fazer o quê? Espaçar os jogadores pela lateral do campo. Aí faz sentido. Porque eles vão avançar e eles vão encontrar. Vamos pegar os jogadores aqui. Vou pegar o 9 do Atlético Mineiro aqui, né? Eles vão avançar a linha, né? Então eles vão subir aqui, o 9, o 11 e o 7, para marcar. Perfeito? Beleza. Essa bola vai cair no Marlon ou no Evangelista, e como desafogo, eles vão achar
a lateral. Isso que a gente espera do Palmeiras. E aí sim, 2 jogadores de velocidade para municiar o centroavante ou finalizar a gol. Por onde quer que a gente olhe, a gente vê um time, 11 jogadores, talvez 12, 13, com qualidade. O problema do Palmeiras, na minha visão e com toda humildade, não é o time titular. O problema do Palmeiras é a incapacidade de se manter um banco à altura. Eu sei, Larson, Eric Belé, Coutinho, Pacheco, ótimos jogadores de base. E a gente entende o caminho que o Palmeiras quer seguir. É esse caminho de formar jogadores e é maravilhoso isso, de verdade, tá? O problema é que se o Palmeiras jogar dessa forma o tempo inteiro, a gente vai viver uma dificuldade gigantesca nos momentos em que os titulares precisarem ser substituídos. Com a saída do Vitor Roque, se o Flaco Lopes estiver jogando, quem entra? Luigi tá próximo de sair, né? Então a dúvida é justamente essa, quem entra no lugar? É complicado, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala de Palmeiras, porque, cara, é um time a ser batido, tá? E se o Flamengo contratou um Lucas Paquetá da vida, o Palmeiras tem condição de fazer esse movimento, mas lembrem-se do que eu tô sempre falando no canal. Não faz sentido que o Palmeiras não esteja fazendo um movimento contrário ao que está sendo anunciado no mercado. Provavelmente o Palmeiras está jogando para a imprensa informação sobre o Arias, mas está mirando outro jogador, eu não sei. Faz sentido. Até porque o jogador fica extremamente inflacionado quando é de conhecimento geral que o Palmeiras está tentando a contratação do mesmo. Tá bom? Para finalizar o vídeo de hoje, é um recado meu direto para você, tá? Obrigado. 940 mil visualizações já. Estamos a pouquíssimas visualizações de bater o primeiro 1 milhão no canal quando a gente analisa o mês, né? No total já passamos de 3 milhões e meio, mas quando a gente analisa o mês, 1 milhão de visualizações. Gente, vocês têm noção do que isso significa para mim? Quando eu tirei esse projeto da gaveta, era só um sonho. Eu esperava que ele fosse dar certo, sim, eu coloquei muita energia e muita vivacidade para dar certo, mas eu esperava que ele fosse dar certo em 2, 3 anos, não em 4, 5 meses. Mas isso não foi só mérito da galera que trabalha aqui, do nosso editor, da nossa família que está sempre aturando a gente aqui, enfim, do Palmeiras que cedeu as imagens para nós, né? Não, o mérito também é seu, tá? Porque você acreditou no canal, você que entrou no canal quando a gente tinha 500 inscritos, 100 inscritos, vocês acreditaram no canal, vocês deram voz pra gente. Só que agora a nossa voz está se tornando mais forte, cada vez maior. E é óbvio, a gente vai levar a voz de vocês conosco. Esse sempre foi o objetivo do Palmeiras 90+. É por isso que a cada dia, mesmo cansado, a gente vem aqui e a gente grava um vídeo. Porque a gente acredita no projeto de verdade. Ó, teremos novidade em breve. O meu muito obrigado para você, família Palmeiras 90+. Um abraço e avante palestra.